Então, quando a gente entra na filosofia de Sócrates, principalmente por meio dessa visão de Aristóteles, Aristóteles vai dizer que Sócrates foi responsável por dois grandes avanços na filosofia. Aristóteles vai dizer que as principais contribuições de Sócrates foram a questão dos universais e a questão da indução, que a gente vai estudar a seguir. A começar pela questão dos universais, tá? O que são os universais, propriamente? Então, antes de tudo, a gente precisa retornar um pouco aos sofistas, tá? Como eu havia dito no breve resumo que eu fiz no começo, os sofistas eles eram um tanto quanto relativistas. Ou seja, para os sofistas, a percepção do que é bom, a percepção do que é belo, a percepção do que é verdade, tudo isso era relativo para os sofistas. Então, os sofistas acreditavam que a verdade, que o bem, que o belo, são coisas que estão relacionadas à subjetividade humana e ao tempo, ou seja, cada cultura vai ter a sua noção de verdade, a sua noção de bom e de belo, e isso vai variar com o tempo. Só que Sócrates ele vai observar essa posição dos sofistas, que é um tanto quanto relativista, e o Sócrates ele vai discordar fortemente dessa visão sofista. Ou seja, o Sócrates ele discorda que a verdade, que o belo, que o bom e todas essas coisas sejam relativas e temporais e subjetivas ao tempo e às culturas dos povos. Sócrates não acredita isso. E Sócrates ele vai desenvolver aquilo que nós chamamos de universais na filosofia. O que seriam universais? O que seriam essas coisas, né? Os universais seriam definições universais. Sócrates ele percebeu que existem definições que são de certo modo universais, né? E que elas são eternas e permanentes, diferente do que os sofistas diziam. Por exemplo, Sócrates percebeu que, como na filosofia aristotélica é ensinada, né, que o homem é um animal racional. E, nesse sentido, animal racional, por exemplo, para Sócrates, seria a definição universal de ser humano. Ou seja, se você pegar a figura do ser humano e você tentar definir ela universalmente, você vai chegar à conclusão que todos os homens são animais e todos eles são racionais, segundo essa filosofia, essa conceituação socrática, tá? Então, Sócrates, por exemplo, ele percebe que o homem é um animal racional. E essa definição de homem enquanto animal racional, essa definição, ela é universal. Ela é uma ideia que se aplica a todos os homens, independente das características dos homens. Ou seja, todos os homens, segundo Sócrates, podem ser ditos animais racionais, independente se eles são brancos, se eles são pardos, se eles são loiros, se eles são ruivos, se eles são altos, se eles são magros, gordos, enfim. Sócrates vai dizer, olha, independente das características acidentais do homem, independente disso tudo, essencialmente, todos os homens são animais racionais. Ou seja, com isso Sócrates quer dizer que há uma definição universal para a ideia do que seria um homem, tá? Ou seja, há uma ideia, há uma definição do que seja o homem. E essa definição, ela se aplica a todos os homens, e não só isso. Essa definição, ela também é eterna e permanente. Ou seja, independente se o homem seja extinto algum dia, independente disso, a definição de homem enquanto animal racional continuará a ser verdadeira, independente se o homem for extinto ou não, certo? Ou seja, Sócrates ele conclui que, diferente dos sofistas, existem coisas que são universais, existem coisas que são eternas e existem coisas que são permanentes. Um fato mais, vamos dizer assim, fácil de ser constatado é, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Isso é, por exemplo, um exemplo de que seria uma verdade eterna, uma definição eterna, um universal eterno, né? Porque, independente do tempo, independente de existirem homens ou não, 2 mais 2 continuaria sendo 4, independente de qualquer coisa, tá? Ou seja, 2 mais 2 continuaria sendo 4, independente se os homens existissem, se existissem macacos ou não, enfim, independente de qualquer coisa, sabe? 2 mais 2 continuaria sendo 4, independente disso tudo. Ou seja, quando eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, eu estou
afirmando uma verdade que é absoluta, uma verdade que é eterna e permanente, e que independe da subjetividade humana. Ou seja, Sócrates ele vai introduzir essa questão dos universais. Ou seja, relembrando aqui, definições universais são justamente ideias universais, eternas e permanentes. Ou seja, são definições que são essenciais àquilo que define, né? Então, por exemplo, o homem, a definição de homem é animal racional, ou seja, o universal do homem é justamente a ideia de animal racional, ou seja, isso se aplica universalmente a todos os homens e essa é uma verdade eterna e permanente. Então, repetindo, universais é a mesma coisa que uma definição universal, ou seja, uma definição que serve para para todo aquele substantivo, para todo aquele ser ali, né? E essas definições, elas são eternas e permanentes. Como por exemplo, no caso do homem, que a definição dele é de animal racional. Isso também pode ser constatado diversas vezes na matemática, né? Só, por exemplo, o fato de 2 mais 2 é igual a 4. A gente tem também, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180. Isso é um fato universal. Isso propriamente é universal, né? Ou seja, isso é uma verdade que é eterna e permanente, e é uma ideia que é universal a todos os triângulos, ou seja, ela serve a todos os triângulos, né? Uma definição universal, tá? Então, sempre que falarem de universais, lembrem-se de Sócrates, que foi o principal formulador dessa ideia, e lembrem-se da palavra definições universais. Ou seja, universais são basicamente definições universais, ou seja, ideias universais que podem ser atribuídos essencialmente a um ser, tá? Então, os universais é justamente isso, tá? Então, sim, os universais são ideias universais que definem os seres da realidade, ok? E essas definições são, obviamente, eternas e permanentes, como havia dito. Bom, então, esse foi o primeiro grande avanço filosófico que o Sócrates nos deu, segundo Aristóteles, ou seja, essa criação desse conceito de definições universais que vai, de certo modo, refutar aquela posição relativista que os sofistas adotavam. Ou seja, aquela posição que dizia que tudo é relativo, que a verdade é relativa, que o bom é relativo. Não, Sócrates diz, eu discordo disso e eu posso provar que existem coisas que são eternas, que existem verdades que são objetivamente para todos os seres humanos, tá? Para todas as coisas. Como são os casos dos universais, certo?